E aí pessoal, tudo bem com vocês? Evandro mais uma vez por aqui, no nosso canal Inova em SNST. E hoje eu quero perguntar para você, você já sabe o que traz a nova NR7? Então, se você não sabe, fica aqui com a gente que a gente vai fazer uma leitura integral sobre esse texto que está proposto em consulta pública. Vamos lá! Bom pessoal, como a gente já vem fazendo vários vídeos aqui relacionados ao site Participa, vou mais uma vez aqui te solicitar a participar desse site. Todas as NRs até o final do ano vão, várias NRs até o final do ano vão estar em consulta pública. Nós estamos em setembro, hoje é dia 4 de setembro, e eu estou novamente aqui no site Participa para a gente fazer a leitura integral a respeito desse novo texto da NR7, tá? Sim, existem modificações que já estão sendo propostas. E já está em aberto ali também a 9 e a 17. Nós já fizemos aqui o vídeo também da nova proposta da nova NR de Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? Se você não viu esse vídeo aí, eu vou deixar o link aqui embaixo. Bom, pessoal, vamos passar aqui, ó. Se você não tem habitualidade a respeito da NR7, tá? Lá no site do ENIT, você vai saber que a última alteração que foi feita na NR7 foi em dezembro de 2018, tá? Então foram feitas aí pequenas alterações relacionadas àquela questão da demissão, né? Então foi um pequeno ajuste que foi realizado aqui por conta da legislação tributária, da reforma tributária. Bem, pessoal, voltando aqui então, vamos fazer uma leitura bem breve. Ela está mais justa, ela está mais compacta, e eu quero fazer a leitura integral justamente para a gente lembrar de alguns quesitos importantes que falam dessa norma, tá bem? Então, vamos lá. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Essa NR estabelece princípios e procedimentos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde dos trabalhadores em relação aos riscos gerados pelo trabalho, tá? Você percebe aqui, ó, que o cabeçalho era, obviamente, bem diferente do escopo anterior, tá bom? Então, obviamente, aí o texto vem com uma nova roupagem também, tá? O campo de aplicação, aqui se aplica, né? Essa norma se aplica às organizações que admitam trabalhadores como empregados, respeitados aquelas dispensas que está, obviamente, já previsto na NR1, na nova NR1. Se você ainda não viu nada sobre a nova NR1, vou deixar o link também abaixo desse vídeo, tá bom? Vamos lá. Diretrizes. As ações do PCMSO devem ser utilizadas para rastrear e detectar precocemente agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica. Detectar precocemente exposições excessivas e agentes nocivos, definir a aptidão de cada empregado para o exercício das suas funções ou em uma tarefa determinada, monitorar a eficácia das medidas preventivas adotadas na organização, subsidiar procedimentos epidemiológicos e estatísticos sobre agravos à saúde em relação com os riscos derivados do trabalho, subsidiar procedimentos para afastamento dos empregados em situação de risco à saúde, subsidiar a emissão de notificações de agravo relacionado ao trabalho, então ele vai ter que fomentar informações aí, principalmente em especial a CAT, subsidiar o encaminhamento do empregado à Previdência Social para definição do nexo causal. Se você não sabe o que é o nexo causal, eu vou fazer um outro vídeo posteriormente, e possíveis benefícios. Fazer acompanhamento diferenciado para empregados em situação de maior vulnerabilidade ao ambiente de trabalho e subsidiar procedimentos para reabilitação profissional. Olha que bacana, pessoal. O escopo é totalmente diferente, a forma de gestão que essa norma está trazendo relacionada a ações desse programa. Então, para que esse programa deve ser... para que as ações desse programa devem ser voltadas, né? Então ela deve ser utilizada para tudo isso, para rastrear, detectar, definir aptidão, monitorar a eficácia, tá? Olha como a gente já estava falando aqui da outra nova NR, né? A proposta da nova NR, monitorar a eficácia das medidas preventivas adotadas. Aqui vem o princípio da melhoria contínua. Isso eu falo da gestão, a caracterização da gestão. Para a gente que trabalha
obviamente na área de saúde ocupacional e segurança do trabalho, e trabalhar focado com isso aqui, você vê que isso aqui vai ajudar bastante mesmo o nosso trabalho como profissionais, tá bem? Vamos lá. O controle de saúde dos empregados deve incluir procedimentos de vigilância passiva, a partir da demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos e procedimentos de vigilância ativa, por intermédio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta NR, tá? Coletados dados sobre sintomas referentes a agravos possíveis e a saúde devidos aos riscos identificados na organização. Isso aqui nada mais é que fazer os exames ocupacionais, tá? Porque aí eu tenho, obviamente, uma vigilância ativa, que eu estou indo atrás, fazer campanhas de saúde, fazer levantamentos de saúde, é uma vigilância ativa, um procedimento de vigilância ativa, tá? Vigilância passiva, deixar a porteira aberta, deixar a porta aberta do consultório, digamos assim, tá? Onde que tem bastante isso? Frigoríficos, pessoal, frigoríficos tem bastante, NR36, tá? Por quê? Porque em frigoríficos você tem que fazer a anotação de qualquer tipo de queixa, por exemplo, tá? Isso tem que virar estatística, isso é bem bacana, tá bom? Então aqui vem trazendo para todas as organizações, então isso é muito interessante, tá? Muito interessante. Eu já falava há muito tempo e isso também é uma angústia. Para elaborar um PCMSO no escopo da norma antiga, da norma ainda vigente, né? Porque isso aqui é uma proposta, é importante que o médico do trabalho tenha ciência de toda a questão epidemiológica, e a norma fala do critério, das questões epidemiológicas, das estatísticas epidemiológicas daquela população para elaborar um programa. Tá? Um programa não é simplesmente definir o que ele vai fazer no exame admissional, periódico, demissional e retorno ao trabalho, mudança de função. Não. É também, obviamente, ações aí de saúde ocupacional, de saúde preventiva, no sentido de melhoria contínua da saúde dos trabalhadores, né? Vamos lá. Os procedimentos de acompanhamento da saúde dos empregados não podem ter caráter de seleção de pessoal, tá? Sendo vedada a exigência de declarações ou atestados acerca de qualquer doença ou situação de saúde. Isso aqui é uma questão médica bastante importante. Por quê? Porque saúde ocupacional geralmente está ligada a RH, a seleção, tá? De pessoas. E sempre existiu um limbo, vou te falar bem a verdade, sempre existiu um limbo relacionado a esse cara aqui tem um critério que ele não passou na prova, mas aí o RH não fala, ou quem fez a seleção, não dá o feedback pro trabalhador, tá? Que ele não foi aprovado naquele processo, né? E aí ficava a cargo de quem, às vezes? A área da saúde dá essa resposta. Ou ninguém dava essa sugestão e alguém falava lá que ele foi reprovado no exame médico, tá? Então, para inibir, para evitar qualquer tipo de conflito nesse sentido, os procedimentos de acompanhamento de saúde dos empregados não podem ter caráter de seleção de pessoal, tá? É claro aí que ele vai ser uma avaliação específica, se a pessoa não tiver, obviamente, aí um perfil adequado para aquela vaga, no sentido de ela tem aí, por exemplo, vai trabalhar com algum risco específico e ela já apresenta uma doença que é uma complicação daquele risco específico, é óbvio que aí já vai ser um critério claro que não quer dizer que ela vai ser inapta, mas temporariamente ela não vai estar apta para fazer aquele trabalho, tá? E aí é risco para a organização também colocar essa pessoa para trabalhar sobre essas situações. Responsabilidades. Compete ao empregador garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO, custear sem ônus para o trabalhador todos os procedimentos relacionados ao PCMSO, indicar o médico do trabalho responsável pelo controle médico de saúde dos empregados, que deve ser componente de seu SESMIT quando houver. Tá. O empregador deverá garantir que o PCMSO seja baseado nas informações da organização sobre todos os riscos ocupacionais, tá? Aqui ele não está falando de riscos ambientais, hein? Tá bom? Olha aqui. Dos riscos ocupacionais a que estão ou estarão sujeitos os empregados. Descreva, tá? O objetivo também aqui, o empregador deverá garantir que o PCMSO
descreva os possíveis agravos da saúde relacionados aos riscos, contenha um planejamento de exames médicos clínicos e complementares, conforme os riscos identificados, atendendo a demanda, determinado nos quadros aqui, 1A, 1B e 2, né, dessa NR, e também inclua um relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa, conforme 761. Vamos ver se mudou alguma coisa depois ali. O médico responsável pelo PCMSO, caso identifique riscos não informados pela organização, deverá comunicar o fato à organização e considerar tais riscos no desenvolvimento do programa, tá? Então, obviamente, ele tem que levar em consideração, se ele identificar, né? O PCMSO deve incluir, entre outros exames, a realização obrigatória do exame admissional, exame periódico, exame de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, tá? Os exames que trata esse item anterior compreendem exame clínico, incluindo anamnese ocupacional, e exame físico e mental. Exames complementares realizados de acordo com as especificações da SNR, seus anexos, os trabalhadores expostos, aí, outro item, os trabalhadores expostos a riscos relevantes, conforme informado pela organização, deverão ser submetidos aos exames correspondentes discriminados nos quadros anexos. Uma informação bastante importante aqui, que é o seguinte, ó, os empregados expostos aos riscos relevantes, tá? Então, pode ser que o trabalhador esteja aí exposto a algum risco que não seja relevante a critério de saúde, para ter algum exame específico, tá? É nesse sentido que eu quero dizer aqui, e que com certeza o texto deve estar querendo dizer. Os exames complementares deverão ser executados e interpretados com base nos critérios constantes nos referidos quadros. Então tem um quadro específico ali sobre o critério de interpretação. Os exames previstos nos quadros 1A e 1B deverão ser realizados a cada 6 meses. Então é a periodicidade que já existia, podendo ser antecipados ou postergados por até 90 dias, a critério do médico responsável, com o objetivo de realizar os exames em situações mais representativas de exposição do empregado, tá? Por exemplo, alguns exames ali na área agrícola, que se fazia o exame de acetilcolinesterase a cada 6 meses. Mas ele não faz aplicação, ou faz dosagem, ou faz manipulação todo esse tempo. Então, continua sendo semestral, mas pode ser antecipado ou postergado, levando em consideração esses critérios, mas tem que estar descrito claramente aí pelo médico ou elaborador do programa, descrito no programa, tá? A justificativa técnica para a alteração dessas datas, desses exames, deverá constar no relatório analítico do PCMSO. O empregado deve ser informado das razões da realização dos exames complementares previstos nessa norma e do significado dos seus resultados. No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares ocupacionais realizados nos 90 dias anteriores, tá? Tudo é a critério do médico. Se o médico entender que é válido, beleza. Se o médico entender que não é válido, beleza também, tá? Aqui tem um detalhe importante, né? Que deixa em aberto. No exame admissional, então significa que a pessoa está entrando naquela empresa, tá? Só que se ele está entrando nessa empresa, com certeza não foi a empresa que pagou esse exame até 90 dias antes, tá? Pode ser que esses exames tenham vindo de uma outra empresa, por exemplo, tá? Pode ser que esses exames sejam exames particulares, por exemplo, ok? Então, pode gerar um conflito na cabeça de alguns trabalhadores. Pô, eu paguei pelo meu exame admissional, tá? Mas que fique claro aqui que não tem lógica, né? Há 90 dias atrás, talvez ele não existe um processo de seleção aí específico para uma empresa privada que demore 90 dias, tá? Em empresas públicas aí, outros tipos de processos, aí a gente sabe que existe um processo de seleção que demora aí mais de 2 meses. Mas 90 dias para um processo de seleção para uma empresa privada geralmente é meio complexo, tá? Supre também algumas necessidades, né? Talvez poder reaproveitar alguns exames, né? Podem ser realizados outros exames complementares, incluindo indicadores biológicos não previstos na CNR, a critério do médico responsável, desde que tecnicamente justificável e relacionado aos riscos presentes no trabalho. O exame clínico ele deverá obedecer os prazos e periodicidade seguintes. Então, no exame admissional, deverá ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades. No exame periódico, de acordo com os intervalos de tempo abaixo discriminados. Para os trabalhadores sujeitos a riscos relevantes e para os portadores das doenças crônicas, a cada ano ou intervalos menores,
de acordo com a periodicidade específica no anexo 6 da NR15, para os empregados expostos em condições hiperbáricas. Para os demais empregados não expostos a riscos ocupacionais específicos, o exame clínico deverá ser realizado anualmente para menores de 18 e maiores de 45 e a cada 2 anos para empregados de 18 a 45 anos. Tá? Aqui tinha alguma regra específica também relacionada à validade desses exames, né, na antiga NR. Então, que relacionava também aí algumas questões não só de idade, né, relacionava também aos riscos, ao grau de risco. No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deverá ser realizado no primeiro dia da volta do trabalho, tá, do empregado ausente. Pelo período igual ou superior a 30 dias, motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto. Então, lembre-se, tá? Se você não consegue visualizar isso aqui, a empresa faz isso. Licença maternidade, o retorno tem que fazer retorno ao trabalho, tem que fazer o exame, tá? Vamos lá, tem muita gente que come barriga aqui e não faz o exame de retorno ao trabalho. E outra, férias, tá? Tem muita empresa que não faz exame de retorno ao trabalho, tá bom? Porque, na verdade, assim, se parar para pensar, igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente, tá? De natureza ocupacional ou não. Mas é por motivo de doença ou acidente. A pessoa foi de férias. Férias não é um motivo de doença ou acidente, tá bem? Existem muitas empresas aí que são induzidas erroneamente por uma interpretação errônea da norma, tá? Isso aqui é texto da antiga norma também. E acabam fazendo o exame de retorno ao trabalho para pessoas quando voltam das férias. Tá? Evandro, mas está vencendo o periódico, tá? O periódico, digamos ali, que tenha sido estabelecido que seja anual, tá? Está vencendo o periódico. E agora? Bom, beleza, se está vencendo o periódico, ele vai sair de férias, faça o periódico antes, tá? Faça o periódico antes dele sair de férias, ok? Porque aí tá tudo certo aí em relação ao seu... Porque no período de férias vai vencer aquele periódico, tá? Ou seja, vai passar do prazo. Tá bom? Então, no exame de mudança de função, será obrigatoriamente realizado antes da data da mudança, adequando-se os exames complementares aos riscos para a nova função, como se fosse um admissional para aquela nova função. Esse é o exame de mudança. Para fins da SNR, entende-se por mudança de função toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho, setor que implique exposição de trabalhador a risco diferente daquele que esteja exposto antes da mudança. Isso aqui também é uma dúvida gigante para muitas empresas, tá? A pessoa vai sair de um setor administrativo para ir para outro cargo em um outro setor administrativo. Os riscos são os mesmos. Se não tem mudança de risco, não precisa fazer exame. A norma está aqui. Não precisa nem ter uma declaração, nem nada, mas internamente gera-se um processo burocrático para que talvez o Serviço de Saúde Ocupacional assine lá uma declaração que não precisa, baseado nesses itens aqui da norma, não precise fazer, obviamente, um exame de mudança de função. No exame demissional, então, o exame clínico e os exames complementares deverão ser realizados em até 10 dias contados a partir do término do contrato de trabalho, desde que o último exame tenha sido concluído há mais de, tá? Desde que o último exame ocupacional tenha sido concluído há mais de 135 dias, grau de risco 1 e 2, e 90 dias, grau de risco 3 e 4, tá? Isso aqui é uma questão também bem bacana, que na prática o trabalhador ele pode ser, se ele tem um exame vigente, tá? Em 90 dias para grau de risco 3 e 4 e vigente desses 135 dias para grau de risco 1 e 2, ele não precisaria fazer um exame demissional. Então a empresa também pode fazer uma gestão e reduzir custos se ela paga isso, por exemplo, né? Se ela não tem uma equipe própria e tudo mais. Ela pode, a norma permite isso. Porém, nós da área de saúde ocupacional, dependendo da situação, principalmente em situações aqui de riscos ou que o trabalhador está exposto, em 90 dias pode acontecer muita coisa, né? Principalmente aí questões de riscos mais específicos, que podem gerar algumas doenças ocupacionais aí graves, né? Que tenham caráter irrelevante, por exemplo, do agravo. Irrelevante não, irreversível, né? Do agravo. Então, na prática, é comum que a empresa refaça esse exame. Tá? Ela pode, às vezes, reaproveitar alguns exames, mas alguns exames mais básicos ela acaba refazendo. Tá? Vamos lá, isso é prática profissional, né?
justamente para se precaver aí das questões trabalhistas, aí, dos processos trabalhistas que tinham muito. Para cada exame clínico realizado, o médico emitirá um ASO, em 2 vias. Acabou. A segunda via do ASO deve ser entregue ao trabalhador mediante recibo. Tá? O ASO deve conter nome completo do trabalhador, número de registro, de sua identificação e da sua função. Descrição dos riscos ocupacionais da sua função ou a sua ausência, né, conforme a identificação dos riscos da organização. O nome do médico, com respectivo CRM, definição de apto e inato para a função que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu, data e assinatura do médico encarregado do exame, que é o médico examinador, e o carimbo contendo o seu número de inscrição do Conselho Regional. Quando forem realizados exames complementares, tá, sem que tenha ocorrido o exame clínico, tá? Então, olha que interessante aqui. Quando forem realizados exames complementares sem que tenha ocorrido o exame clínico, a organização emitirá em 2 vias comprovante de entrega de exames, devendo a primeira via ser arquivada na organização e a segunda entregue ao empregado juntamente com a cópia dos resultados dos exames realizados, mediante recibo de entrega. Tá? Aqui ele quer dizer o seguinte, a gente falou aqui dos exames todos. Tá? Falamos do demissional, falamos de tudo, mas ele vem desencadeando falando do exame clínico, né? Então, o exame clínico deverá obedecer esses prazos, tá? Então, eu faço o clínico no admissional, faço o clínico no periódico, faço o clínico no retorno ao trabalho, mudança de função e no demissional. O clínico é obrigatório em todos os exames, tá? E os exames complementares, ele vai ser a critério de ocorrência de riscos. Mas aqui ele deixa em aberto algumas questões que podem ficar nebulosas, tá? Nebulosas literalmente em relação a algumas questões. Porque, por exemplo, antigamente, a realização do exame de audiometria, então era feito no admissional, 6 meses após o admissional e a partir dali anualmente. Essa era a regra do exame audiométrico. Tá? Esses 6 meses, muita gente confundia que seria um primeiro periódico, né, do trabalhador. Esses 6 meses depois do admissional, muitas empresas também faziam junto com o exame clínico. E não há necessidade do exame clínico, tá? A não ser, claro, que tenha alguma observação e tudo mais, alguma alteração, tem aí algumas queixas e tudo mais, aí obviamente antecipa-se o exame. Mas aí é critério geral, tudo isso pode acontecer com qualquer tipo de situação. E aí na prática, muita gente fazia o exame admissional e fazia o exame clínico também, mas na verdade não existe a necessidade de fazer o exame clínico, tá? A obrigatoriedade é fazer só o exame audiométrico. Então esse item aqui, 7.46, vem trazer justamente esse. Quando não houver a necessidade de fazer exame clínico, segue-se e entrega-se um protocolo e entrega a cópia do exame para o trabalhador, tá? Então aqui, ó, o comprovante de entrega deverá conter no mínimo nome completo do trabalhador, número de registro e identidade de sua função, identificação dos exames complementares que ele foi submetido o empregado e data que foram realizados, nome do médico responsável pelo PCMSO com respectivo CRM, data, assinatura e qualificação do responsável pela entrega do resultado dos exames complementares indicado pela organização. Tá? Então aqui, por exemplo, se ele for numa clínica, num ambulatório, por exemplo, da própria empresa ou terceirizado, realizar esse exame, ele vai receber um protocolo bem simples que tem essas observações e a cópia do exame. Só isso. Bem simples de se fazer. Quem que é o profissional aqui que tem a qualificação para isso? Talvez o fono, responsável por aquela empresa, talvez um técnico de enfermagem do trabalho, tá? Talvez um técnico de enfermagem, enfermeiro, próprio médico. Tá? Pode aí assinar esse recibo, tá? Esse comprovante de entrega de exame. Sendo verificada a exposição excessiva a agentes listados no quadro 1, deverá o empregado ser afastado do local de trabalho ou situação de risco até que seja normalizado o indicador biológico da exposição, tá? E medidas de controle suficientes, ok? Aqui ele não fala geralmente de um prazo, tá? Então, não tem um prazo adequado aqui para afastar o trabalhador e tudo mais. Tudo vai depender do agravo, das complicações e, obviamente, do critério da avaliação médica, tá? Critério do médico. Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho,
ou sendo verificadas alterações que revelem disfunções orgânicas ou por meio dos exames do quadro 1B e 2, ou dos exames incluídos com base no outro item 7436, nessa NR, caberá ao médico responsável solicitar a CAT, tá? Então, se tiver aparecimento ou agravamento de doença relacionada ao trabalho, desde que esteja ali, obviamente, nos exames desses quadros, tá? No quadro 2B e 2. Então, abrir a CAT, indicar quando necessário o afastamento do trabalhador de situação agrava o trabalho, encaminhar o empregado à Previdência Social para o estabelecimento de nexo, tá? Avaliação de capacidade, obviamente aí tendo a incapacidade constatada pelo médico, né? E informar a organização a necessidade de adoção de medidas adequadas de controle, tá? O empregado, em uma dessas situações previstas nos itens 747, tá? Que é a exposição excessiva, 748, que é a constatada a ocorrência ou agravamento de doença do trabalho, deverá ser submetido a exame médico, caso necessário, devendo o médico responsável avaliar a necessidade de exames médicos outros, né? De outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho. Então, digamos que tem ali um trabalhador que esteja lá numa moenda, por exemplo, exposto a ruído, e desses trabalhadores apresentou aí um agravamento ou apresentou uma perda auditiva, que não tinha aí no seu histórico, né? Tá? De acordo com o exame anterior e os critérios ali da antiga NR7. O médico trabalha, ele pode chamar outros trabalhadores também para fazer os exames daquele mesmo setor, tá? Essa é a lógica. Prontuário médico. Os dados obtidos no controle médico, incluindo exame clínico, exames complementares, deverão ser registrados em prontuário clínico individual sobre a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO. As informações contidas no prontuário submetem-se aos parâmetros de sigilo e confidencialidade previstos na legislação. Só para você entender o que significa isso aqui, existe o Código de Ética Médica e qualquer tipo de registro, conversa, assunto discutido entre médico e paciente é sigilo entre os dois. Tá? Quem pode ter acesso a um prontuário médico que tem anotações que seguem esse sigilo médico-paciente? Tá? Só os profissionais da saúde, ok? Que podem manipular esse tipo de informação. Tá bom? Evandro, numa perícia foi solicitado que fornecesse um laudo médico. Aí essa perícia vai designar um médico para fazer essa avaliação, tá? Para ler esse documento e tudo mais, tá? Que mais que é importante? Se você faz a guarda de documentos, cópia de documentos, é um erro. Essa cópia de prontuários, né? Cópia de resultado de exames, isso tudo é sigilo médico, paciente. Tá? Mesmo sendo exames ocupacionais. Então, essa documentação toda ela deve ficar sobre o responsável médico, na clínica, no ambulatório, em local adequado, de difícil acesso para terceiros. Tá? Literalmente isso, resguardando aí o que está previsto na legislação. Cabe à organização fornecer aos empregados, quando solicitada, cópia de seu prontuário médico. Os registros a que se refere o 7.5, que é o registro do prontuário, deve ser mantido por período de 20 anos após o desligamento do trabalhador. Havendo substituição do médico responsável, os arquivos deverão ser transferidos para o seu sucessor. Tá? Gente, isso aqui é uma dificuldade gigante no Brasil. Gigante. Tá? Gigante mesmo. É muito difícil um médico de uma clínica nova que acaba vencendo um contrato, fecha o contrato com uma empresa ali que prestava serviço em outra clínica. É muito difícil um médico dessa nova clínica falar com um médico de outra clínica para solicitar esses exames. Isso aqui é uma bobagem. Tá? É uma bobagem porque todos somos prestadores de serviço. Claro que existe aí uma questão de comércio nisso. Tá? Existe aí uma questão relacionada a negócios. Só que é cumprimento legal. A empresa não está mais prestando serviço naquela clínica, agora está na clínica B. Ele deve, por obrigação, colocar tudo numa caixa e fornecer. Tá? Substituir o médico, os arquivos devem ser transferidos. Aqui não tem que ficar fazendo ofício. Claro que isso vai ajudar a um controle estatístico, a um controle de documentos e tudo mais. Tá? Uma parte da burocracia ela é importante, mas eu quero dizer assim, existem locais no Brasil que o médico tem que fazer um ofício,
o gestor da empresa assinar esse ofício, registrar num cartório, 2 vias, ir nessa clínica, tá? Entregar a cópia lá autenticada e esperar a bondade desse clínico desse gestor da clínica A entregar esses documentos, tá? Gente, a gente não contribui com o crescimento de saúde e segurança dessa forma, né? Meu ponto de vista. Planejamento e relatório analítico do PCMSO, tá? Lembre-se que antigamente se chamava, na outra norma, na antiga, chamava relatório anual do PCMSO. Ele tirou o termo anual e está colocando analítico. Vamos ver se ele estabelece essa periodicidade aqui. O PCMSO deverá obedecer ao planejamento que inclua os exames médicos e complementares previstos na SNR de acordo com os riscos associados ao trabalho da organização. A organização deverá realizar o relatório analítico do PCMSO anualmente, contendo no mínimo, manteve a periodicidade, o quantitativo de exames clínicos, os tipos e quantitativos dos exames complementares realizados, estatística dos resultados considerando os anormais dos exames complementares, categorizados por similaridade, riscos e setores do estabelecimento. Informações sobre quantitativos e patologia das CATs emitidas por acidentes e doenças do trabalho, informações sobre benefícios previdenciários por afastamento do trabalho da organização, análise comparativa em relação aos relatórios anteriores e discussão sobre possíveis variações de resultados. Planejamento para o próximo ano. Gente, matou a pau. Eu achei bem bacana essa nova versão aqui, tá? Que ela é muito mais ampla daquele relatório simples, que era o relatório anual do PCMSO que tinha antes, tá? Ok? Então, só o fato de ter aqui que fazer uma análise comparativa, tá? Principalmente com os relatórios anteriores, é muito bacana mesmo. É claro que o médico que esteja responsável pelo PCMSO este ano, por exemplo, no período vigente, ele vai ter que ter acesso aos relatórios anteriores, tá? Então a empresa vai ter que fornecer isso para esse médico, tá? Caso contrário, esse negócio aqui não vai acontecer, ok? Vamos lá. O relatório analítico, ele está dispensado para todas as empresas que são MEI, e para as empresas de microempresas e empresas de pequenos portes dispensadas de PCMSO, tá? Conforme os critérios que tem lá na nova NR1, tá bom? Então esse relatório ele vai estar dispensado para quem não tem, obviamente, a obrigatoriedade de ter um programa, porque também não tem lógica, né? Se ele foi dispensado de ter um programa, para que ele vai ter um relatório analítico, tá? Mesmo, a gente já passou das questões dos ASUS ali dos exames clínicos, né? E lá na NR1 deixa bem claro, na nova NR1. Mesmo essas empresas aqui, nesses critérios, MEI, microempresa e empresa de pequeno porte, grau de riscos 1 e 2, não terem a necessidade de ter um PCMSO, elas têm a obrigação de fazer os exames, tá? Elas têm as obrigações de fazer os exames. E aí, levando em consideração que elas não têm riscos, porque elas vão justificar isso lá em declaração que não tem riscos ocupacionais, ambientais e tudo mais, tá? Elas vão ser obrigadas a fazer o exame médico, que é o exame clínico, tá? Para aquelas funções que geralmente vão ser mais administrativas. O relatório analítico anual deverá ser apresentado e discutido com instâncias responsáveis por segurança e saúde do trabalho na empresa, incluindo a CIPA, quando existente na empresa. Olha que bacana, tá? Vamos lá. Quadro 1A, que são os parâmetros de monitorização biológica, que a gente viu lá em cima, que quando existir, obviamente, exposição a esses agentes, esses indicadores de exposição aqui excessiva, né, que são os exames, eles vão ter que ser feitos semestralmente, tá? Então, acetona, anilina e tudo mais. Vamos ver se eles mudaram algum parâmetro aqui. Deixa eu abrir a antiga, que o quadro é parecido. Aqui, ó. Eles acrescentaram o número do CAS, é bem bacana. Limite 25, NE. IBPM, 50 mg de creatinina, valor limite IBE. Tá. Vou ter que analisar com mais tempo aqui, item por item, para saber se teve alguma alteração,
tá? Mas, por exemplo, a acetona já foi inclusa aqui, porque não existe acetona, né? Deixa eu ver se ela está mais para baixo aqui, perdida, fora de contexto. Tolueno não. Foram acrescentados alguns itens também aqui, ó, tá? Então a acetona mesmo já não tinha. Anilínica, arsênio, benzeno já tinha. 1,3-butadieno, e aí vai indo, tá? Clorobenzeno, monóxido de carbono, ciclohexanona, vamos lá, óxido de etileno, etilbenzeno, furfaral, N-hexano, metanol, estireno, tolueno, xileno. Aqui eu gostaria de fazer uma ponderação bastante importante, tá? No xileno e no tolueno, que são agentes que geralmente estão aí nos derivados de petróleo. Tem muitos trabalhadores aí de áreas de manutenção mecânica, mecânicos, por exemplo, que estão expostos, e também de tinturas, tá? Pinturas e tudo mais, que estão expostos ou a xilenos ou a tolueno, ou os dois, tá? E aí qual é o tipo de exame que tem que se fazer, tá? Tolueno no sangue, tolueno na urina e o ácido metilhipúrico na urina, tá? Antes existia aqui o ácido hipúrico, que a gente pode ver aqui nesse quadro antigo, que é o indicador biológico que ele sugere, o ácido hipúrico. Então ele mudou o indicador biológico para o tolueno. Então isso aqui já é uma questão bastante importante também, né? Então trouxe uma revisão também literária sobre isso e mudando também alguns critérios de quais exames de se fazer. A mudança é pequena em alguns itens, mas isso já é bacana. E aí o que significa essas questões, né? Deu uma alteração nesse padrão de resultados, tá? Ou seja, teve uma exposição excessiva além do que está previsto aqui no limite de tolerância desse resultado de exame. Aquele trabalhador ele tem que ter um procedimento para ser afastado daquela atividade ou até mesmo da empresa, tá? Tudo vai depender aí do critério médico, da avaliação médica, tá? Às vezes o trabalhador ele tem várias situações, né? Exemplo 1, o trabalhador ele não tem sintoma nenhum, tá? Ele é assintomático, mas o exame deu alterado. Então afasta ele daquela atividade, mantém ele dentro da empresa, trabalhando, mas em outra atividade, longe do risco. Refaz o exame. Geralmente faz isso, tá? Refaz o exame e refaz o exame no período determinado pelo médico ali, depende da periodicidade, geralmente aí 30 dias, tá? E outra situação o exame deu alterado e o paciente está sintomático, o trabalhador tem sintomas relacionados a alguma doença. Aí, dependendo da sintomatologia que ele apresentar, esse trabalhador vai ser afastado com atestado. E dependendo do tempo, ele vai ser encaminhado ao INSS. E aí vem a obrigação que a gente leu lá em cima de subsidiar o INSS com informações sobre esse afastamento, tá? E óbvio, se ter critérios aí para afastamento, CAT, tá? É obrigatoriamente abrir CAT. Vamos lá. O quadro 1B, que são os indicadores com significado significado clínico, tá? Cádmio, inseticidas, inibidores da colinesterase, flúor, chumbo e tudo mais. Então aqui a gente tem a atividade da acetilcolinesterase intraeritrocitária, a atividade de butilcolinesterase no plasma no soro, tá? São exames novos também. A gente via aqui que tinha acetilcolinesterase. Deixa eu abrir o quadro aqui. Mais para baixo. Não. Aqui, ó. Estéreis orgânicos e carbamatos. Acetilcolinesterase eritrocitária ou colinesterase plasmática, colinesterase eritrocitária, que são os estéreis orgânicos, né? Aqui ele deixou mais claros os inibidores da colinesterase. E chumbos também, chumbo sanguíneo, chumbo sérico, ou ácido delta-amino, o ALAU, né? Levulínico na urina. Vamos lá. Bom, pessoal, passando um pouquinho mais para baixo, observação, texto incluído na portaria, publicação da NR7. Os exames laboratoriais abaixo serão exigidos a partir de 18 meses da publicação dessa portaria. Olha só, tá? Então esses exames aqui são os exames novos. E então tem um prazo também aí de publicação da portaria. 18 meses é um ano e pouquinho, tá? Um ano e 6 meses, né? Um ano e meio. Então, esses exames aqui, que são exames novos, eles vão ter um prazo aí para as empresas se adequar, digamos assim. Por que isso? Porque não tem lógica, por exemplo, digamos que essa NR7 tenha vigência até dezembro. Um exemplo, tá? Essa aqui está vigente hoje, tem a vigência até dezembro.
E aí se publica a portaria da nova NR7, que começa a valer em janeiro, tá? A partir de janeiro. Aí não tem lógica uma empresa investir, que o custo é dela, investir em vários exames para cumprir o PCMSO que está vigente em dezembro, tá? Sendo que em janeiro ela tem que mudar tudo. Então tá bem claro isso aqui, isso é bem relevante também comentar, tá? Dá um prazo para as empresas se adequarem. E 1 ano e meio é uma periodicidade bacana, porque geralmente faz esse exame aí anual, tá? Parâmetros para monitorização da exposição ocupacional a alguns exames. Então, ruído tem um quadro específico, tá? De exame complementar. Ver anexo 1, quadro 2, tá? Aerodispersóide e fibrinogênicos, raio-x de tórax, espirometria, admissional e anual, admissional e bianual. Tem outras questões importantes aqui também. E, obviamente, o critério de interpretação tem que ser o padrão OIT para radiografia. Tem muito lugar no Brasil que não faz raio-x com padrão OIT, tá? Se você é gestor de alguma área, atente-se a isso aqui, ok? Porque ele tem parâmetros diferenciados para a interpretação e a realização do exame também tem parâmetros diferenciados. Vamos lá, o laudo também é diferente. Diferente não, ele tem mais informações específicas sobre a avaliação. Os aerodispersóides não fibrinogênicos, mesmos exames, tá? Para praticamente as mesmas periodicidades. Condições hiperbáricas, bacana isso. Deixa eu abrir aqui o quadro antigo para vocês também irem ver, né? Condições hiperbáricas, radiações ionizantes, hormônios sexuais e benzeno, tá? Radiações ionizantes, então manteve aqui praticamente hemograma completo, testosterona plasmática e hemograma completo com contagem de plaquetas para radiações ionizantes, admissional e semestral, isso mesmo, tá? Manteve aqui o restante do quadro. Bom, anexo 1, quadro 2, tá? Diretrizes e parâmetros mínimos para avaliação e acompanhamento da audição em trabalhadores expostos. Aqui o seguinte, que eu estava comentando a respeito do ruído, né? Tá? Então, estabelecer diretrizes e parâmetros mínimos para avaliação e acompanhamento da audição do trabalhador através da realização de exames. Isso aqui é o que caracteriza o programa de controle auditivo, tá? Que é o PCA, tá? Eu acredito que ele não mandou quase nada. Vamos ver aqui. Estabelecer diretrizes, fornecer subsídios, definição e caracterização, pressão sonora, praticamente não deve ter alterado muita coisa não, tá? Porque se ele bem realizado, ele é bem bacana de levar em consideração, tá? 1 e 2 e tudo mais. Calibração acústica, aferição acústica anual do aparelho, audiômetro, né, submetido a esse funcionamento, calibração acústica sempre que a aferição acústica indicar alteração, obrigatoriamente a cada 5 anos. Aferição biológica, recomendado procedendo à realização de exames audiométricos. Tá. O exame audiométrico será executado por profissional habilitado, médico ou fonoaudiólogo, conforme as resoluções dos respectivos conselhos. No exame de demissão, vamos ver aqui, ó. Periodicidade dos exames. O exame audiométrico deve ser realizado no mínimo no momento da admissão, no sexto mês após a mesma, anualmente a partir de então, e na demissão, tá? Ok? São os critérios aí que existiam também. No momento da demissão, o mesmo modo como previsto na avaliação clínica no item 7 da NR7, poderá ser aceito o resultado de um exame audiométrico realizado em, tá? Isso aqui é um critério que não existia. Então, ele existia. Essa aqui é uma questão que está relacionada com aquele item que a gente falou anteriormente ali em cima. Bom, o resultado não deve ter mudado muita coisa. Nome da empresa, o tempo de repouso acústico, tá? Para quem não sabe, tá? Teoricamente, um exame que não leva em consideração o tempo de repouso auditivo de 14 horas, tá? Teoricamente, aquele exame não tem um parâmetro legal, ok? Para dizer se está certo ou não, ok? Então, deve-se levar em consideração o repouso auditivo de 14 horas, tá? Está escrito aqui na norma também. Vamos lá, exame audiométrico, seguem os critérios. Quando algum exame audiométrico sequencial apresentar alteração significativa em relação ao de referência, conforme os itens anteriores, dessa
norma. Então, exame audiométrico de referência, tá certo, tá? Vamos lá. Interpretação dos resultados audiométricos, finalidade de prevenção. E aqui são os critérios de definição de exame normal, alterado, desencadeamento, perda auditiva, se é ocupacional ou não. Perda auditiva, induzida por níveis sonoros de pressão, incluir no caso do relatório anual participação, implantação e aprimoramento. Ótimo, praticamente é o mesmo texto, tá? Se tiver alguma coisa eu posto no comentário aqui embaixo. Depois que eu for, obviamente, eu analisar aquela tabela ali em cima, eu vou ler por completo, para esse vídeo também não ficar muito grande, tá? Diretrizes e condições mínimas para a realização do raio-x de tórax, como a gente falou lá em cima, não deve ter mudado muita coisa aqui, tá? Mas aí seguem os critérios, aí é para realização dos exames mesmo, de radiografias, e é isso, tá? Bom, pessoal, existem alguns comentários já aqui. Essa é a interpretação aí da NR7, a leitura da NR7 nova, tá? Vocês viram que tem algumas coisas bem bacanas, algumas coisas são simples de se fazer gestão na prática. Muda alguma coisa, Evandro? Muda só a obrigatoriedade, conforme a gente já viu na NR1, tá? Inclui-se aí também, obviamente, alguns critérios mais específicos. Ela acaba sendo mais criteriosa para elaboração e para implantação. E uma questão interessante também, pessoal, é o seguinte: essa nova NR7 não faz mais menção a treinamentos e kits de primeiros socorros, tá? Como a gente viu aí a norma inteira, não existe menção nenhuma relacionada a primeiros socorros na NR7, tá? Principalmente amarrando aí outras NRs e amarrando as questões de dados epidemiológicos dos trabalhadores, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Aguardo você no próximo vídeo que a gente vai fazer sobre a nova NR9, tá? PPRA. Vamos lá. Forte abraço para você e até logo.